Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento a fim de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Você já entendeu a necessidade dessa dependência de Deus? Você já percebeu que sem a ação de Deus na nossa vida espiritual, emocional, nos sentimentos, na família, nos negócios, na vida como um todo, sem a intervenção do Senhor, fica impossível realmente nós estarmos vencendo as dificuldades desse tempo, que são muitas, não é? Muitas incertezas e dúvidas surgem todos os dias, tentando nos afastar e trazer depressão, tristeza, angústia, dúvidas. Muitas pessoas estão sofrendo nesse tempo. Bem, mas nós temos em Cristo realmente o mover do Todo-Poderoso de libertação e salvação para as nossas vidas. Então é evidente que eu e você podemos aproveitar, podemos receber, podemos realmente nos colocar debaixo dessa ação bendita do Senhor sobre as nossas vidas. Como? Através da fé. Não uma fé superficial, não uma fé que apenas arranha, mas uma fé profunda que busca conhecer o Senhor e viver com o Senhor. E isso nós podemos ter através da Palavra de Deus. Portanto, como é importante nós termos bons encontros com o Senhor na leitura bíblica. Não é um encontro obrigatório, não é um encontro de lei, mas é um encontro onde eu vou na presença do meu Senhor, do meu Pai, daquele que me escolheu e me chamou pela sua graça e misericórdia. Toda vez que eu penso sobre isso, eu fico muito animado, porque eu percebo como eu não mereço, como eu não tenho nada em mim que pudesse chamar a atenção do Senhor, mas a sua misericórdia e compaixão me alcançou e me libertou da perversidade, do pecado, do inferno, não é? E isso está à disposição de qualquer pessoa. Abra o seu coração nessa manhã para receber a palavra de Deus. E nesses dias nós temos falado sobre a formação da igreja, não é? Temos lido o livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos agora no capítulo 18, mas durante todo esse tempo nós temos buscado entender, depois da ressurreição de Cristo, quando ele subiu ao céu e os discípulos ficaram na terra, o que aconteceu? Aconteceu a formação da igreja. Muito bem, e como era a igreja? Como viviam os irmãos? Qual era realmente a coisa mais importante que a igreja fazia? E tudo isso é importante para que a gente possa fazer uma boa avaliação e ter critério para olhar para os nossos dias atuais e perceber como a igreja está vivendo e qual tem sido a sua disposição diante de todas essas coisas. Vamos continuar então. Estamos lá no capítulo 18, do verso 12 até o verso 17. Está escrito: Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus, por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus assim: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então nós vemos aqui quando Paulo estava diante desse procônsul, né? Era um oficial romano que tomava conta, que era líder lá de toda a Acaia. A Acaia era uma província romana que incluía toda a antiga Grécia e, só para você entender, representa hoje a Grécia moderna, né? É justamente a Acaia. E, nesse tempo, Roma havia colocado esse homem, Gálio, como líder de toda essa província, de todo esse lugar. E os judeus estavam incomodados com a pregação do apóstolo Paulo, estavam incomodados com aquilo que Paulo estava falando sobre a liberdade, sobre salvação, sobre transformação de vida, sobre a fé. E aquelas pessoas tão incomodadas que estavam, queriam expulsar Paulo, queriam realmente impedir que Paulo continuasse a pregar. E o que aconteceu nesse momento? Eles pegaram Paulo e o levaram no tribunal, na presença desse procônsul, a fim de amedrontar e esse procônsul ordenar que Paulo parasse de pregar.
Mas quando Paulo ia responder, esse procônsul, esse oficial, tomou a palavra e falou assim: olha, eu não quero me meter nisso. Eu não quero julgar essa coisa de vocês, porque isso aí tem a ver com a vossa lei, com as vossas disposições, e eu não entendo nada disso, eu não vou julgar essas coisas. E o que ele fez? Expulsou todos os judeus, todas as pessoas do tribunal. Então, nesse exato momento, os gregos, que haviam se convertido, pegaram esse homem Sóstenes, que era um judeu, que era o líder da sinagoga daquele lugar, e eles estavam realmente com muita raiva, porque Sóstenes, como judeu, ele estava se movimentando junto com outros judeus para impedir Paulo de pregar. E os gregos estavam recebendo a palavra com toda alegria. Então, naquele momento, houve um grande conflito, porque eles não aceitavam que alguém pudesse se levantar para impedir Paulo de pregar e eles pudessem ouvir a mensagem que era tão maravilhosa. Então, o que acontece? E tudo isso que estava acontecendo, o próprio procônsul estava vendo, mas ele não se incomodava. O que nós vemos aqui realmente? Aí, na formação da igreja, havia essa disposição da pregação da palavra. Mas desde o princípio, sempre se levantaram pessoas contra a pregação da verdade, a pregação da verdade, a pregação de Jesus Cristo. Veja, Jesus não é só uma parte, Jesus é um todo, como Filho de Deus, Filho do justo juiz, como aquele que veio trazer salvação. Ele também é o Rei dos Reis, ele também é o princípio e o fim, ele é o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Em Cristo se resume todas as coisas e nós precisamos ter esse entendimento. Porque a mensagem do Evangelho liberta, a mensagem do Evangelho salva, a mensagem do Evangelho transforma a vida de uma pessoa. Quando ela abre o seu coração e ela se vê realmente na sua estrutura de quem realmente ela é, ela percebe a magnitude, a grandeza, a excelência da obra de Cristo. Então há arrependimento e transformação. Mas hoje tudo isso mudou e muitas pessoas não aceitam a verdade do Evangelho, porque elas já escolheram partes do Evangelho que elas concordam e elas não querem aprender. Isso é uma coisa muito ruim. Muitos cristãos nesse tempo têm sofrido e padecido grande confusão, porque não aceitam mais aprender. Já parece que entenderam tudo, são conhecedores. Quando nós aprendemos todos os dias eu aprendo alguma coisa. Todos os dias eu entendo melhor a obra de Cristo na minha vida, a redenção e a salvação. Portanto, abra o seu coração nesse tempo, prepare-se realmente para que você possa viver a excelência desse chamado e, sobretudo, ficar firme na verdade, não aceitando que lei ou vontades humanas ou pessoais possam interferir naquilo que é a própria palavra de Deus. Nisso, agarre-se, nisso, mantenha a sua fé firme com os olhos em Cristo. Que você fique firme e fortalecido na fé.